Olá, muito bom estar com você em mais um Culturando, o podcast em que a gente fala sobre cultura, sobre artes, sobre pessoas que promovem a cultura, que dão pinceladas coloridas culturais em nossa vida. O que seria de nós sem a arte e o que seria de nós sem a cultura? Eu estou hoje aqui no Culturando com um entrevistado que você pode achar até que é um entrevistado internacional. Afinal de contas, o nome dele é um nome internacional. Ele se chama Clinton Davidson. É um nomão, hein, Clinton? Prazer ter você aqui no Culturando com a gente. Muito prazer estar aqui com você, Silvio. A gente se conhece há muito tempo, né? Acho que é a primeira vez que a gente faz uma entrevista assim. É verdade. A gente se conhece há um tempão, é verdade. Nos bastidores da política aí. Da política, da comunicação. Da comunicação em Macaé. É verdade. E é um grande prazer estar aqui. Clinton Davidson é nome, é codinome, é nome artístico ou é nome de batismo? Infelizmente é de batismo. Assim, eu tenho um apelido, que é Tato, desde pequenininho. Minha mãe me chama de Tato. Diz que as primeiras coisas que eu falei na vida foi Caco. Aí tinha aquele Vila Sésamo, aquele Caco, que era o sapo, né? Isso. Aí depois comecei a falar Tato, aí virou o Tato do papai, e Tato pra lá, Tato pra cá. E o Tato pegou. E aí no primeiro dia de aula, né? Minha mãe chegou para mim assim: filho, o que você aprendeu aí? O que você aprendeu, Tato? No primeiro dia de aula, eu falei: aprendi que meu nome é Clinton. É Clinton Davidson Fialho. Você não é macaense, né? Mas tem uma estada, um período longo de estada aqui trabalhando na imprensa. O Clinton é um colunista, ele tem uma particularidade, ele conhece muito de cinema. É uma coisa impressionante o que esse cara entende, conhece de cinema, do passado, do presente, atores, produtores. E ele escrevia uma coluna no jornal Debate, não era isso? Eu tive a coluna que ela ficou em 3 jornais aqui em Macaé. Primeiro foi o Debate, e a coluna sempre tinha o mesmo nome, Drops e Pipocas. Isso. Aí começou no Debate. Foi pro Diário depois, né? Acho que do Debate eu fui pro Macaé Jornal, final do Macaé Jornal, do São Armando. E ficou 3 anos lá. E depois eu fui pro Diário. Ficou uns 3 anos no Diário. Então eu fiquei praticamente 15 anos em Macaé, né? E desses 15 anos, acho que pelo menos uns 12 acho que eu mantive essa coluna de cinema. Sempre falando de cinema. Eu sempre fui muito fanático. Cinema e literatura, né? Assim, dos sempre andaram sempre juntos. Eu trabalho também com cinema. Tem uma produtora no Rio, né? A gente faz curta-metragem. Estamos produzindo agora um curta-metragem baseado também em folclore nacional, né? Que era A Sereia e o Pescador. Aí a gente está filmando lá no Rio de Janeiro. E eu era muito fã do Spielberg, né? Sou muito fã do Spielberg. E uma vez ele foi no Oscar, ele falou: não, vamos atentar para a literatura, porque os bons filmes precisam de bons roteiros. Aí eu fui ver, eu queria ser um bom roteirista. Para ser bom roteirista eu tenho que ser um bom escritor. Eu já lia muito, falei: vou ser escritor. Aí fui ver quais escritores que eu gostava. Meus preferidos ou eram pilotos de avião ou eram jornalistas, né? Então achei achei na minha ingenuidade que jornalista era mais seguro. Hoje a gente sabe que piloto de avião é muito mais tranquilo. E ganha bem mais, né? E ganha bem mais. Ganha bem mais, é verdade. É verdade. Você sempre foi um cinéfilo desde garoto, desde novo? Eu lembro que eu assistia o Oscar desde os 7 anos de idade. Eu ficava acordado assistindo o Oscar. Aí depois eu fui... sair daquela linha, né, daquela bolha de filme de Oscar, coisa e tal, para ir ver cinema iraniano, cinema japonês, até aqueles animes japonês, né, também. Então, assim, eu fui expandindo coisa e expandindo também a literatura, né, que a gente começa também com uma literatura... eu já comecei com um livro. Tem muita gente que eu tenho um primo que ele fala, né, que ele é advogado. Ele fala assim: não, agradeço muito a sua mãe, que ela me deu uns livros umas revistas do Tio Patinhas, e por elas que eu peguei gosto para leitura, né? Eu já fui direto pro Júlio Verne, pro H.G. Wells, li o Tio Patinhas também, né? Chico Bento, Mônica, mas assim, eu gostava de literatura mesmo, né? Aquela
Ou seja, você era um leitor amadurecido para a sua idade. Era, assim, eu lembro que eu tinha uns 10 anos de idade e minha melhor amiga era uma senhorinha que ficava na biblioteca da cidade, lá em Volta Redonda. Pelo que você fala, e muito pelo que você tem produzido ultimamente, você gosta do objeto livro. As tuas publicações têm versão digital? Tem. Ano passado, principalmente, Mas isso é coisa tua ou uma imposição da editora? Não, é minha mesmo. É assim, ano passado eu peguei todos os contos que eu tinha e eu vi aquela coisa da inteligência artificial de fazer imagens, né? E eu me empolguei com aquilo, tava pesquisando para o doutorado em inteligência artificial e fiz várias assim capas de livros, né? Então, assim, para colocar no livro digital, no coisa e tal, não vi problema, né? Agora, por exemplo, capa de livro físico, a gente faz questão de que seja um ser humano que faça. O Clinton Davidson está lançando este livro aqui, né? Vou pedir até a Laricinha para dar uma fechada aqui um pouco, né? Se for possível, que é o Baluartes. E aqui na contracapa, descubra o seu maior medo e enfrente-o. Esse livro tem uma história muito curiosa. Acho que em 2010 a Sônia Santos fez uma pós-graduação aqui de cultura africana. Cultura africana e indígena, Querida professora Sônia Santos. Sônia Santos. E aí eu briguei com ela, porque era só para professor, né? E eu, a jornalista, falei, não, eu quero fazer. E eu lembro que eu estava ela e o Meinardo, ela nunca tinha me visto, eu enchi tanto o saco dela, deixou eu fazer. E fantástica a pós, né? A gente assim, aprende muita coisa. E uma das coisas assim, que me assim, acendeu aquela ideia assim, primeiro o folclore, né? Que eu sempre quis fazer alguma coisa com o folclore brasileiro, recuperar um pouquinho essa coisa, porque eu via muito isso. Quando eu comecei a lançar livro, eu lançava ficção científica. Alguns colegas lançaram livros que tinham folclore brasileiro, e eu lembro que eles eram execrados, né? Esses autores brasileiros querem empurrar o folclore brasileiro. Aí eu lembro até o PC Siqueira, né, que o antigo youtuber, né, que morreu recentemente, ele falou uma vez que assim, por que eu vou ter medo do Saci, que é um cara que faz nó em crina de cavalo, se tem um zumbi que tem a ver com o apocalipse, coisa e tal. Só que eu tinha uma infância, eu tinha em Volta Redonda, meu pai tinha uma casa de campo, digamos assim, né, igual o pessoal aqui tem casa na serra, né, e o pessoal de lá me contava essas histórias como uma história de terror, né? Então parecia aqueles roda-moinho assim de coisa ali. Eu falava, é o Saci, é o Saci. Isso. Eu morria de medo daquilo, eu quis resgatar um pouco daquilo, né? Mas acho que o que deu estalo mesmo foi uma aula específica que mostrou vários norte-americanos, afrodescendentes, que foram exatamente lá no o antigo Daomé, não sei como é que é o nome agora, se é Benin, não sei se chama Benin hoje, mas ali a antiga Costa dos Escravos, né, que é Daomé. E aí foi uma excursão de afrodescendentes lá, e lá eles descobriram que essa história do branco entrar na mata para caçar o preto e escravizá-lo, não era muito verdade. Na verdade, eram as guerras internas, né? Guerras internas, vencedores capturavam vencidos, e esses vencidos então eram vendidos para o exterior, era isso? Isso veio, depois a gente vai ver que desde Roma que isso existe, né? A palavra escravo vem de eslavo, e eu fiquei impressionado com aquilo, e assim, o documentário frisa bem assim, como é que eles ficaram arrasados em confrontar aquilo, assim. Falei, não, a gente não sabia. Sim. E eu pensei assim, poxa, e se eu criasse um personagem, que eu estava querendo fazer um personagem com as 3 etnias que influenciaram mais na nossa formação cultural, né? Que é o português, o indígena e o africano.
Mas eu não queria botar um africano como escravo. Por que eu vou botar um africano mais um africano como escravo, assim? Mas aí eu pensei, para sair desse clichê eu teria que botar um africano escravocrata. Um príncipe africano de Daomé. E assim... e aí lucrando com a escravidão. E ele vem para o Brasil e a indígena que conversa com ele vai mostrando, olha só o que a escravidão está fazendo. E ele, mas qual o problema? Sempre fizeram isso? E parte da história é o arco dele, que vai se concretizar só no próximo livro que eu estou escrevendo, que ele percebe que aquilo que ele está fazendo é errado. E eu não quis parar só nisso. Eu pensei assim, se daqui a 300 anos, será que não vão olhar para a gente e olhar assim, nossa, como é que eles aturavam essa vida? Porque assim, eu não me sinto livre, porque eu não posso fazer o que eu quiser porque eu tenho minhas contas para pagar. Eu não posso ter o emprego que eu quiser porque eu tenho meus filhos para sustentar. Então que essa escravidão... não de modo algum querendo passar o pano na escravidão passada, né? Que era uma coisa extremamente violenta, mas que de alguma forma nós ainda somos escravos, né? Somos cativos de algum modelo de vida, né? Acho que a gente ainda tem muito que evoluir ainda. Eu acho, por exemplo, que a precarização do trabalho, né? a pseudo-pejotização do trabalho, que mais precariza do que garante benefícios, é uma forma de escravidão, de alguma maneira, né? As pessoas vão trabalhando cada vez mais, tendo menos escalas de descanso, tendo menos tempo para si, para as suas famílias, para o lazer, para a busca de um crescimento intelectual, e cada vez mais tem que trabalhar, porque cada vez mais você tem afazeres a quitar, né? Coisas a pagar. É uma ciranda muito louca. É uma ciranda muito louca e as pessoas não se dão conta que estão dentro dela e estão cada vez sendo sufocadas por ela. Você falou aqui para mim fora do ar que esse livro aqui, o Baluartes, Terra Sombria, ele é um romance. E aí eu fiquei surpreso com essa classificação de romance. E eu não sabia, gente, é curioso, eu mesmo não sabia. Romance é uma classificação que tem a ver com o formato, né, mais precisamente em relação ao tamanho e quantidade de páginas de um livro, do que propriamente a temática que ele aborda. Um romance necessariamente não é um livro de amor, é isso? Tem pessoal... Não é um livro de Romeu e Julieta, um romance. Quando eu falo assim, tô lançando um romance. Aí esse aqui, por exemplo, é um romance. É um romance. Esse aqui é um romance. Aí a primeira coisa que pergunta, mas aí eles terminam junto no final? Eu falei, não é esse tipo de romance. Como é que é essa classificação? Então, até 30 páginas, isso não é uma linha certa, né? Mas em torno de 30 páginas, considerado um conto. Até 60, pode ser considerado mais de 60, já vira uma noveleta. Até partir assim, entre 80 e 90 páginas, vira uma novela. Aí já não é aquela novela de televisão, não. É novela mesmo. Novela literatura. Literatura. A partir de 100 páginas, 120 páginas, aí já é considerado um romance. Então você pega aqueles calhamaços de Game of Thrones, né, de 500 páginas, aquilo são romances. Não impede de ter um romance de pessoas namorando ali dentro. Casualmente pode ter, mas não é obrigatório que tenha para ser considerado um romance. A temática central desse livro é qual? Então, eu parto do pressuposto assim, no Brasil colônia, aliás, em 1780, procurando uma palavra que não seja facção, mas vamos botar uma facção da Igreja Católica cria um grupo à parte que seria específico para poder lidar com se fossem os caça-fantasmas oficiais da Igreja Católica. Seria um grupo secreto. E essas pessoas são seres com certos poderes, assim, eles terem capacidade de enxergar os espíritos, enxergar os fantasmas, de pressentir os fantasmas. Tem a indígena, ela tem um poder que é engraçado, que ela
ela consegue visualizar coisas que estão no passado e coisas que estão no futuro. Então tem até uma cena que ela tá e ela não consegue identificar às vezes o que é passado, o que está acontecendo. Às vezes ela chega num lugar, ela sente que tá tocando uma música lá. Aí tem uma cena que ela tá tomando café. Não, eles chegam para tomar café num lugar e ela começa assim, yeah, yeah, yeah. O que você está fazendo aí? Ah, não sei, uma música que eu escutei aqui, parece que vai tocar muito no futuro. Então faço uma brincadeira com os Beatles, né? Então, ela me permite fazer várias brincadeiras. E assim, quem viu aquele desenho Caverna do Dragão, onde os jovens têm aquela arco, então assim, nem tudo foi inspiração literária. O Caverna do Dragão, Scooby-Doo foram muito fortes aí para mim. Você pegou elementos também de muita coisa que você viu e que você leu, né? Exatamente. O livro mesmo que me abriu a cabeça foi do Bernard Cornwell, que ele fez uma saga do Rei Arthur, mas ele fez como se fosse o mais realista possível. Então, contado por um ex-cavaleiro, coisa e tal. E eu pensei, eu quero fazer, mas eu queria fazer assim, eu queria fazer uma coisa mais pesquisada possível, mais realista possível, mas também, eu digo assim, quando eu dava aula de criação literária, assim, ó, gente, aprendam as regras para você poder quebrar. Entendeu? Para você quebrar uma regra, você tem que conhecer ela bem. Tem que dominar, né? Então pesquisei muito. Então, por exemplo, numa parte desse livro, eles se conhecem na Itália depois que eles vão para o Brasil. Então tem uma parte que eles literalmente são caça-fantasmas de uma... Estava até na moda agora, né? Uma freira fantasma. Eu comecei a escrever isso 12 anos atrás e não tinha moda desses filmes, agora tem, né? De freira fantasma. E eu fui pesquisar, descobri que lá, perto de Gênova, tem um castelo de Montaldel, em que realmente existe uma lenda de uma freira que ela foi amante do senhor do castelo. Ele tirou ela do convento e ele viajou. Quando ele voltou, pegou ela com amante. Então ele emparedou a freira no castelo. Então até hoje falam que escutam os lamentos da freira, que enxergam a freira lá. Se você for lá em Montaldel, existe a região de Montaldel na Itália, e perguntar da freira de Montaldel, vai ver que existe a lenda da freira de Montaldel. E em 1780 essa lenda já existia, e eu resolvi colocar... O Scooby-Doo tinha muito isso, né? Não sei se você vai lembrar do Scooby-Doo antigamente, ele tinha participações especiais. Parecia o Batman no Scooby-Doo, parecia os Globetrotters no Scooby-Doo. E eu resolvi pegar personagens históricos e colocar. Então, por exemplo, o Napoleão, vamos dizer, Napoleão naquela época tinha 11 anos. Então, o meu personagem é o professor de xadrez do Napoleão. Então ele conversa com o pai do Napoleão, foi pesquisar quem é o pai do Napoleão. Aí fui descobrir que o Napoleão, ele não falava francês até os 18 anos. Então, 11 anos ele só falava italiano. Que ele nasceu na Córcega, né? Então, pesquisa. Queria botar o Mozart. Cismei que tinha que botar o Mozart. Quantos anos o Mozart estava lá? Estava com 23 anos. Ele poderia estar naquela época, naquele lugar? Poderia. Então, taquei o Mozart lá e aí fiz aquelas brincadeiras com o filme Amadeus, que ele dá aquela risada do Amadeus. Ele ajuda eles a caçar fantasmas lá também. Botei a Mary Wollstonecraft, que é uma das precursoras do feminismo, e ela morreu. Ela na época ela tinha uns 19 anos, né? No livro, né? Anos depois ela deu à luz, ela morreu. Sim. Ela deu à luz justamente a Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein. Então eu quis fazer essa brincadeira de coisa. E aí quando chega no Brasil, eu salpico ali, tem participações do Tiradentes, que estava lá, tem uma menina, tem uma moça que estava, tô com dor de dente aqui, mas tá para chegar um Tiradentes ali que vai me ajudar. E quando chega é o Joaquim José. Joaquim José. Tem o
o Aleijadinho, nunca se explicou por que o Aleijadinho ficou Aleijadinho. Então, assim, se não tem uma resposta, eu posso dar a minha versão, né? Portanto, que ele tem a idade certa, esteja no lugar certo, então ele já foi soldado. Então, por que ele não pode ter começado a ficar aleijado numa luta contra um bruxo? Então foi. Por que não, né? Por que não? Então eu fiz várias dessas brincadeiras. Aí tá, de folclore brasileiro, tá a Cuca e os Curupiras. E agora eu estou escrevendo sobre o Saci. Aí o Tiradentes e o Aleijadinho tem uma participação maior, né? Mas é basicamente isso. São 3 jovens, assim, intrépidos, que são convocados pela igreja para combater as forças das trevas. Chega aqui e descobre que tudo é verdade. Tem mula sem cabeça, mas sempre pegando também, por exemplo, os Curupiras. Eles começam como vilões, mas depois vê que era um engano. Mas a Cuca, ela é a vilã mesmo. A Cuca é uma lenda portuguesa, né? Ela é o bicho-papão português. Ela podia ter cabeça de abóbora ou cabeça de dragão. Então eu boto lá e ficou bem até na tentativa de fazer essa curta-metragem, né? A gente estava vendo com o Andrucha Waddington, né? Sim, famoso. E aí estava gostando, coisa e tal, mas ele estava fazendo negócio lá e eu tinha botado perguntado se a Fernanda Torres queria ser a Cuca, né? Agora que ela está eu acho que dificilmente ela vai ser. Mas uma o pedido, novela, né? Não, ela foi com filme, tá com um filme lá fora, né? O filme agora Premiado, tá quase, tá favorita ao Oscar agora, né? Não vai querer ser minha Cuca, mas a gente vai tentando, né? Mas a tua ideia é transformar essa literatura num filme, numa obra cinematográfica, num curta-metragem, algo assim? Eu queria fazer eu queria mesmo fazer uma série para Netflix, mas para isso eu precisava ter pelo menos os 3 primeiros livros prontos para poder ter uma base, né? O segundo está quase saindo. Então, assim, mas a gente já está nas negociações ali. Ou seja, vai ser uma trilogia. Vai ser uma trilogia, mas eu fiz convite a alguns autores para ver se assim, tem essa trilogia de começo, meio e fim, mas que nesse durante pode entrar outras histórias, assim, sempre aquela coisa de monstro da semana, né? Hoje vamos enfrentar uma coisa. Eu fiz algum convite a alguns autores, a gente está em negociações ainda de lançar mas primeiro eu tenho que terminar essa trilogia ali, acho que até final do ano que vem eu termino. E os teus livros anteriores? Fala um pouco deles também. O primeiro foi já não é mais ficção científica, né? Que eu lancei em 99, o Fáfia, que chama o subtítulo A Copa do Mundo de 2022. Em 99, 2022 estava tão longe. Bastante. Mas a graça era justamente isso, escrever uma coisa de ficção científica que fosse próximo, que era você falar de no futuro daqui a 1000 anos é fácil, né? Quer ver uma coisa. E depois aí eu mudei até agora, botei na Amazon, botei digital, botei com uma Fáfia Jogador do Futuro, para não ficar tão. Mas eu não mudei a história. A narrativa é a mesma. Continua sendo 2022, continua a Copa de 2022 seria no Brasil. E até que a minha experiência como Nostradamus não foi muito ruim, não. As previsões bateram um pouquinho? Bateram algumas coisas demoraram, né? Por exemplo, uma coisa que eu acertei, que eu achei legal, o politicamente correto, que em 99 não era. Quase não existia. Não existia, né? Mas eu não coloquei isso como uma coisa negativa. Eu coloquei que Você não qualificou como uma ditadura do politicamente correto, do nada pode. Não, eu botei mais assim, que as pessoas iam se preocupar muito mais com saúde. Só que aí eu errei feio, porque eu achei que as pessoas iam maneirar muito mais na comida. E na verdade as pessoas comem o que quiser e vão para academia, né? Queimar a culpa. Inteligência artificial, eu achava
que era uma coisa, ia ter mais robôs, assim, coisa e tal. Os robôs não estão aparecendo só agora, né? E a inteligência artificial também agora, 2024, começou ano passado, né? Isso. Alguma reforma de alguns estádios, assim, mudança de regras para poder melhorar. E o que eu mais acertei, sem querer, foi que a minha vilã era presidente da CBF. E era uma mulher que estava envolvida com várias falcatruas e coisa e tal, lá. E na época... Meio que você errou no gênero, né? Só errei no gênero, porque assim, o que teve de presidente de CBF... Saiu preso, algemado, não pode viajar pro exterior, senão vai em cana, tem de tudo. Não, e acertei até bastante. E depois veio a Hegemonia, que é até adotado até hoje, né, nas escolas de Macaé, né, que é uma... Aí é milhares de anos no futuro mesmo, é uma ficção científica. A gente fala de hard, né? Tem hard e tem soft. Hard é quando você é baseado nas chamadas ciências duras, que é física, engenharia, aquela coisa assim. E eu misturo um pouco de cada uma, né? Mas como meu pai é físico, eu poder... Então, assim, o cara no futuro bem distante, eles fazem até quando eu cheguei a conversar com um cara, um astrônomo norte-americano, já morreu, né, mas eu consegui conversar com ele antes, chamado Freeman Dyson. Ele imaginou que num futuro distante a gente poderia fazer uma redoma em torno do Sol para aproveitar 100% da energia dele. Porque o Sol, em 1 segundo, ele emite mais energia do que a humanidade usou em toda a sua história. Em 1 segundo. Então, se a gente tivesse acesso a essa energia, as possibilidades são... É como se a humanidade se tornasse os opressores da galáxia, os imperialistas. Então, eles dominam várias raças e assim, as raças começam a querer migrar para a capital dessa hegemonia, né, que é onde ficou a humanidade. E os humanos são extremamente preconceituosos. A gente não quer essa turma aqui, né? Vê esses caras com antena aí, de coisa. A gente não quer vocês aqui, não. Eles constroem um planeta só para mandar ralé. E faz um gueto ali. É um planeta artificial também, para caber todo mundo. E acaba criando civilizações ali dentro, que eles nem sabem que aquilo é um planeta. Eles nem sabem que aquilo é um planeta construído. Eles criam a cultura deles, assim, eles totalmente alheios. E a história é basicamente de um rapaz que ele é humano, mas ele cresce lá. Então, quando ele vai estudar na hegemonia, ele tem essa prerrogativa de ser humano, mas ele encontra humanos de outra, assim... No nível de evolução, aí a gente tem que explicar que evolução não é uma linha reta, né? Se discute muito, né? Não é porque um ser evoluiu mais de um jeito que ele é um ser mais completo. Pelo contrário, ele encontra humanos lá que são chamados de atrofiados. Muita discussão filosófica ali, é um livro bem pretensioso. E esse livro está na rede pública. Está na rede pública de Macaé. Está na rede pública, atendendo crianças em que período, em que ano? A partir de 12 anos. Eu não vou lembrar o nome do colégio. Que a professora chegou toda feliz para mim e falou assim: nossa, meus alunos estão usando seu livro para colar na prova. Eu falei: isso é bom? Aí eu falei: sim. Por que é bom? Porque eu fiz um dicionário da língua dos dragões. Tem dragões na história lá. Porque assim, eles colonizam tantos lugares que vão supor, com esses bilhões de planetas que tem, será que não tem um planeta que tem seres que parecem com dragões? Ou seres que parecem com fadas? Seres que parecem com sereias, né? Então eu fiz criei uma língua do nada dos dragões, e isso tem no apêndice do livro. Pega lá no final, né? Aí eles usavam para colar na prova. Então eles aprenderam a língua dos dragões para poder colar na prova. Para se comunicar entre eles. Para se comunicar entre eles. Olha aí. E teve muita coisa legal, assim, porque fala a questão de uso da internet, das redes sociais, chega um ponto que essa civilização que os humanos, eles
começam a migrar para a realidade virtual, porque eles atrofiam tanto que eles começam a transferir a consciência dele para a realidade virtual. Que até teve um filme recentemente, acho que o Jogador Número 1 do Spielberg, né? Que fala um pouco, bate um pouco nessa tecla, mas não é tanto assim, não. Mas assim, de um ponto da realidade virtual ser uma coisa tão mais legal do que a vida, que a gente para vamos para lá, para que a gente vai querer a vida tão chata aqui, né? A gente pode ter uma vida perfeita, né? Virtualmente perfeita. E aí acaba que a governança da hegemonia começa a olhar para aquele terceiro mundo e olhando assim, poxa, de repente a solução para nossos problemas, todo mundo está migrando para a realidade virtual, coisa e tal, esteja ali naquele povo ali, que eles plantam, eles trabalham, e de repente começam a repensar se ali não estaria a solução para os problemas deles, né? Fala um pouco disso, achei legal porque eu relancei em 2020 e foi justamente antes de ter a questão do isolamento social, né? Por causa da pandemia, né? E ele fala muito do isolamento social, porque imagina se essa pandemia durasse 200 anos. E então o personagem principal ele se sente isolado, porque todo mundo lá anda de armadura, ele não vê o rosto de ninguém, e é difícil interagir com praticamente ninguém. Então várias coisas são discutidas ali, a questão da biblioteca, da internet. Eu lembro que eu chegava, quando o meu contraponto foi que eu fui em várias escolas aqui e reuni com os professores. Professores, é o seguinte, olha, o livro trata disso. Então tem vários assuntos que o livro aborda que vocês podem aproveitar para... Vocês podem ir nesses pontos aqui e trabalhar esses pontos. Não precisa trabalhar todos, porque são... E a receptividade foi legal. Foi muito legal. Teve... O Luiz Reed fez uma feira de ciências só sobre o meu livro. Bacana, cara. Barato. Tem até as fotos, fizeram maquete, coisa e tal. E é legal que hoje várias disciplinas, juntou história, juntou geografia, juntou química, juntou artes, né, também. E cada coisa tinha deu para misturar um pouquinho de cada coisa. Astronomia, né? Fizeram maquete até dos planetas, assim. Legal. Baluartes Terra Sombria, do Clinton Davidson, acabou de sair, saiu do forno recentemente. Ele lançou agora, esses dias, e na sequência dele, você já está produzindo um outro livro. No final das contas, vai ser uma trilogia. O próximo livro, a expectativa é que ele esteja pronto, sendo lançado mais ou menos quando, Clinton? Então, o próximo livro é uma continuação do Hegemonia. Aliás, uma prequel do Hegemonia, que aí já pega uma parte dos acontecimentos da Hegemonia. Já está pronto, já está na editora. Provavelmente deve sair em novembro desse ano. E eu estou escrevendo o do Saci. Ainda não tenho título. É Baluartes, alguma coisa do Saci. Eu estou tentando pegar um lado mais... Aí eu vou pegar um lado... eu estou em Macaé, né? Eu posso falar, né? Porque no resto do país ninguém ia entender essa questão. Eu me esperei muito no Saci, para criar esse Saci, me esperei muito no Carucango. Sim. Porque eu conversei muito com a Conceição, no tempo de jornalista, né? Sim. E ela me contou a história do Carucango todo. E aí, sem querer dar muito spoiler, assim... Muito do espírito que eu peguei do Carucango vai estar nesse Saci, entendeu? Não vai ser uma coisa bem mais talvez sombria, né? O Carucango não era o amiguinho do Pedrinho. Com certeza não. Com certeza não. Para montar a comunidade que ele montou, com a estrutura que ele montou e com a capacidade de resistência que ele montou para aquela época, realmente tinha que ser pulso forte. Então assim, eu quero um Saci muito mais revoltado, muito mais engajado e nada submisso. Como dizem os da região, virado no Saci. Realmente. E pesquisei bastante da história do
do Saci também e do Carucango. Não vai ser, assim, eu estou pensando em botar o nome do Saci de Carucango, mas eu não sei, ainda não me decidi, porque será que eu estou roubando o nome do Carucango, coisa e tal, mas assim, que vai ter o espírito do Carucango, vai. Entendeu? Porque eu quero um Saci revolucionário, eu quero um Saci que não deixe. O spoiler que eu vou dar, ele já começa o livro matando o Capitão do Mato. Entendeu? Então, assim, é uma coisa mais forte, mais pesada. Maravilha, vamos aguardar essa próxima obra do Clinton Davidson, que não é gringo, ele tem até um pouco de cara de gringo, mas não é gringo, é um profissional de comunicação da melhor qualidade, um cinéfilo, um crítico de cinema maravilhoso, um autor também de obras literárias como essa aqui. Clinton, eu quero te agradecer muito, desejar sucesso. Eu que agradeço. E que o próximo lançamento seja muito exitoso, tanto quanto Baluarte Terra Sombria também o será, com certeza, e deixar esse momento aqui para você se despedir. E quero muito agradecer a tua presença aqui na TV Câmara, no nosso podcast Culturando. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de finalmente a gente poder fazer essa troca aqui. Bater uma bola, fazer esse ping-pong aqui, porque a gente já trabalhou junto até, né? Sim. Nos bastidores ali. É uma grande honra estar aqui. Tá certo. Olha, mais uma vez, como eu disse, agradeço muito ao Clinton. Clinton é um cara que engrandece a cultura de Macaé com a sua contribuição com a literatura, com as colunas maravilhosas, deliciosas e muito detalhadas sobre cinema. Eu tinha prazer de ler o Clinton no jornal Debate, no jornal... Era você que lia, então, né? Sabia que tinha alguém que lia. No Debate, no Diário também. No Macaé Jornal eu li menos, porque o Macaé Jornal era um jornal criado pelo Armando Barreto, que tinha uma circulação um pouco mais restrita. Era semanal. O jornal de grande circulação na cidade, uma boa parte do tempo, foi realmente o debate. Lá do seu Oscar Pires. Então, eu quero mais uma vez agradecer o Clinton, agradecer a você que está com a gente aqui, que sempre está acompanhando esse podcast, pedir a você que, se não for assinante, assine o canal TV Câmara, compartilha com os amigos, dá lá o joinha, que é para você receber o alerta de vídeo novo, e fica ligado, porque a gente trata da cultura de Macaé, a gente trata das coisas de Macaé, e isso é muito importante. Clinton, aquele abraço, até o próximo lançamento, sucesso, hein? Obrigadão, Ciro. Valeu. Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Temos um encontro marcado na próxima edição do Culturando, o nosso podcast sobre cultura. Um forte abraço e até lá.